2 semanas com o Realme 14 Pro Plus, tem uma traseira que muda de cor, uma bateria gigantesca de 6.000 mAh, uma câmera telefoto de 50 megapixels e 12 GB de RAM. Qual é a pegadinha então? Já tem bastante tempo que a Realme foca em design nos seus smartphones da linha Number Series. Embora a Realme não tenha mudado muito do 14 pro 13, eu gosto muito mais do design do 14, tá? Eu vou sentir falta desse acabamento em tecido, que foi o que fez a Realme ser muito conhecida, né, em relação a visual e design, mas o acabamento do 14 Pro Plus é meio como se fosse um mármore, embora seja de plástico, a traseira e também aqui a lateral. Mas o que chama atenção no Realme 14 Pro Plus em relação aos seus antecessores é que a traseira desse smartphone aqui muda de cor quando reage ao frio. Quando ele entra em contato com algum gelo, por exemplo, ou algum ambiente que esteja abaixo de 16 graus, a tampa traseira dele ganha tons de azul, que pessoalmente eu acho até mais bonito e poderia ser permanente, né, no celular, em vez desse branco aqui. É claro que esse diferencial do Realme 14 Pro Plus de mudar de cor com o frio não faz muito sentido aqui no Brasil, né, porque nós somos um país tropical e aqui em São Paulo tem tanto tempo que eu não vejo ficando abaixo de 17 graus. Então, tipo, você só vai usar isso para impressionar os amigos, colocando no gelo ou colocando no congelador. Imagino que na gringa esse diferencial de mudar de cor com o frio, né, seja muito mais interessante e legal, né, porque você vai estar tipo no ônibus, beleza, você tira ele do bolso e ele tá dessa cor aqui branca, né? E aí do nada você vê de novo e ele tá azul, né? Tipo do nada, né? Não precisa de gelo, nem de congelador. E apesar do Realme 14 Pro Plus parecer frágil, né? Até porque a tampa traseira dele muda de cor, ele é muito fino, né? Embora tenha uma bateria gigantesca aqui, ele é muito resistente, porque ele tem certificação IP69 e também certificação militar. E por isso que ele consegue aguentar aí, né, bastante tempo no congelador, você consegue passar um gelo nele de boa, que não vai ter nenhum problema. Mas agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive durante essas 2 semanas usando o Realme 14 Pro Plus. E olha só, ele não é top de linha, mas eu tive um desempenho, né, uma experiência de uso tão boa que é acima até de um intermediário. Primeiramente, ele é muito gostosinho de usar, ele é muito ergonômico, ele é leve, tem menos de 200 gramas, né, embora tenha uma bateria gigantesca de 6.000 mAh aqui dentro. E olha, que no dia a dia eu uso o S25 Ultra, que tem cerca de 230 gramas, e é meio como se fosse um desafio ficar usando ele no dia a dia direto, né? Então, usar nesses 14 dias o 14 Pro Plus foi uma experiência muito boa. Além disso, a Realme tirou a tela curva dos smartphones da linha Number Series, né, e nesse smartphone aqui, no 14 Pro Plus, nós temos uma tela totalmente plana. Eu gosto bastante da tela desse celular aqui, porque olha só as bordas. Espera, deixa eu ligar. Olha só as bordas, não tem quase nenhuma. E olha que o display do Realme 14 Pro Plus foi um dos melhores que eu já testei em um intermediário até agora. Tem 1 bilhão de cores, tecnologia OLED, então contraste infinito e cores muito vivas, resolução acima do Full HD, que a gente chama de 1.5K, e taxa de atualização de 120 Hz. E é claro que no dia a dia, né, no uso comum, assistir a vídeos, filmes, séries e jogar é uma experiência magnífica. Além disso, as funções de software da tela dos smartphones da Realme, principalmente esse aqui que vem com a Realme 6.0, são muito mais completas do que a gente vê em celulares da Motorola, Samsung e Apple até. Por exemplo, diferentemente desses outros modelos que eu citei, no Realme 14 Pro Plus você consegue alterar dentre vários modos de tela, como escolher um modo P3 que tem cores mais fiéis, ou se você quiser um modo mais vívido, você consegue colocar também, que dá um boost nas cores. Além disso, você tem um controle manual para definir o que você quiser ali, nos tons RGB e também na temperatura da tela, colocando mais quente, mais frio. Além dessas funções de tela que são muito interessantes e mais completas do que a gente vê em outros modelos, a Realme UI 6.0 é muito legal. Primeiramente, ela vem melhorando a cada ano, né? E, assim, tem muito mais aplicativos inúteis, né? Que no caso são os bloatwares, né? Que são aplicativos que vêm no sistema já instalados, mas você pode desativar, desinstalar vários deles. E outras funções visuais, né? Que a Realme vem copiando e importando de outros modelos, como o Dynamic Island da Apple, tem uma opção também da Realme, que enfim, é a mesma coisa, funciona muito parecido com o Dynamic Island da Apple, então ali exibe muitas informações extras ali de uma forma mais dinâmica, né? Outras coisas também, claro que a gente não pode deixar de falar de IA, né? Tem muita coisa de IA aqui, por exemplo, o suporte ao Gemini do Google, né? Que também foi colocado no S25 Ultra e vários outros celulares da Oppo, Motorola. Tem o celular para pesquisar, que é bem interessante também, que a gente já conhece, que você segura nele e consegue pesquisar tudo que está na tela ali com muita facilidade.
Porém, o problema que eu venho percebendo da Realme ainda, né, infelizmente é uma das coisas que a marca vem pecando, e no evento de lançamento os executivos não comentaram sobre isso, ou seja, é um assunto bem delicado para eles, é que o Realme 14 Pro Plus, ele tá custando aí seus R$ 4.499, ele só vai ter 2 anos de atualizações do Android, então ele foi lançado com 15, vai ter o Android 16 e o 17. Porém, nos meus testes, pelo menos de 2 semanas, que eu sei que ainda é pouco, eu acho que ele não vai morrer tão cedo, tá? Porque ele tem um chip Snapdragon 7S Gen 3, que é um chip muito competente, e ele ainda deve rodar aí por longos 4, 5 anos ali, se você tiver sorte. Tem também 12 GB de RAM, e o modelo que eu tô testando aqui, no caso, tem 512 GB de armazenamento, né? É claro que se você for comprar esse modelo com mais memória RAM, é mais caro, né? Mas também tem o modelo do 256. Então aqui, por exemplo, tem 6.000 mAh, que utiliza uma tecnologia antiga, que no caso é a de lítio, não é a de silício de carbono aqui, né, que no caso duraria mais e tal, mas enfim. E nos meus testes, esse celular aqui durou muito bem. Eu sei que não dá pra falar muita coisa com 14 dias, eu acho, de teste, né? Mas pelo menos nesses 14 dias eu não me preocupei nem um pouco com a bateria dele. Mas as câmeras do Realme 14 Pro Plus, pra mim, acho que foi o principal destaque do celular nesses 14 dias, e olha que eu tirei muita foto com ele. Essas fotos que você tá vendo aí na tela agora foram tiradas com a câmera principal do Realme 14 Pro Plus, que tem 50 megapixels, e o sensor é um dos maiores do segmento intermediário. Já essas aqui que você está vendo agora na tela foram tiradas com a câmera telefoto periscópica, também de 50 megapixels do Realme 14 Pro Plus, que tem um zoom óptico de 3 vezes. Confere que algumas delas foram feitas com a câmera de zoom no modo noturno. A qualidade está excelente. Posso falar com tranquilidade que é a melhor câmera de intermediário para tirar foto à noite que eu já testei em toda a minha vida, eu acho. Outra coisa da qual eu gostei bastante das câmeras do Realme 14 Pro Plus e que hoje em dia pouca gente liga, por ser muito banal, é o flash de LED triplo desse smartphone aqui. Dá pra perceber, né? Que ele tem ali 3 flashes de LED. No primeiro momento parece ser super comum, né? São 3 flashes de LED normais, porém se você mexer um pouquinho dá pra ajustar a temperatura do flash de LED, dá pra colocar mais frio, mais quente. Também dá pra ajustar a potência dele para tirar fotos mais naturais e sem aquele estouradão que você vê em outros modelos. E claro que eu não ia deixar vocês sem um exemplo, né? Olha só essa imagem tirada com flash de LED e no lado dela uma foto sem o flash. No geral, gostei bastante da experiência usando o Realme 14 Pro Plus nessas 2 semanas de uso, da interface Realme UI 6.0 até as câmeras que batem alguns concorrentes bem fortes aqui no Brasil, como o Galaxy A56. E aquilo, né, no meio de vários celulares parecidos que não tem nenhum diferencial, isso aqui foi como uma Coca-Cola no deserto. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar também o comentário que vai ajudar bastante. Tchau!